Bom, dando continuidade ao nosso curso de eletromagnetismo, vamos então para o nosso oitavo exemplo, né, de obtenção do campo magnético para diversas situações com distribuições de correntes possíveis. Né, nesse caso aqui, nosso último exemplo, né, de obtenção do campo magnético via lei de Ampère, né, para os problemas com alto grau de simetria. No caso aqui, né, o problema que eu vou resolver com vocês é um problema que a gente já resolveu antes, né, só que a gente resolveu ele antes com o princípio da superposição. Né? Então, né, esse, juntamente com o fim infinito, né, vai servir como um daqueles exemplos base, né, para você ver como é que, né, se obtém tanto por princípio da superposição quanto por lei de Ampère, né, para você ver exatamente o quanto que obter campo magnético via lei de Ampère facilita enormemente a nossa vida, certo? E o nosso problema aqui vai ser o quê? Determinar o campo magnético de um plano infinito com densidade superficial de corrente K, ok? Densidade superficial K constante, né, que a gente está supondo aqui, exatamente para que o problema tenha um alto grau de simetria. Mas bom, né, como esse é um dos problemas que a gente vai calcular, né, o campo magnético via lei de Ampère, vamos escrever primeiro a nossa lei de Ampère. Okay? Então nós temos que integral de B dl em uma curva fechada qualquer, esse cara daqui vai ter que ser igual a quê? Vai ter que ser igual a μ0 vezes a corrente que passa por dentro, né, do caminho que a gente escolhe. E, bom, né, nesse caso daqui, né, assim como todos os últimos exemplos, eu sei que nesse problema a gente consegue utilizar, né, a lei de Ampère para poder calcular o campo magnético. Eu já sei que esse é um problema com alto grau de simetria. Porém, né, se você está vendo, né, o curso de eletromagnetismo pela primeira vez, está aprendendo ainda como é que faz para obter, né, todas essas grandezas, a interpretação delas todas e tudo, provavelmente você não vai, né, conseguir identificar, só batendo o olho nesse tipo de problema, que ele é um problema com alto grau de simetria. Então, né, o que a gente precisa fazer previamente é o quê? Analisar as simetrias para ter certeza de que esse é um problema, né, com alto grau de simetria, que nos permite, né, obter o campo magnético através da lei de Ampère. Né? Mesmo que o problema não seja um problema que possa ser resolvido com a lei de Ampère, é extremamente importante que antes de você resolver, né, você analise as simetrias, ok? Lembre-se, por mais que o problema não tenha, né, por mais que o problema que você pegue não seja um problema com alto grau de simetria, ele pode apresentar ainda assim alguma simetria, como é o caso do anel, né, que a gente for calcular tanto o campo elétrico, né, eletrostático, quanto magnético, né, no caso eletrostático de um anel carregado, no caso do campo magnético, né, um anel passando corrente, que a gente calculou o campo em um ponto que está, né, no eixo de simetria aqui do anel. Esse cara daqui não é um problema com alto grau de simetria, mas ele tem uma simetria. Como esse problema tem alguma simetria, né, a obtenção do campo, né, seja lá qual for, fica facilitado, ok? A solução do seu problema sempre vai herdar as simetrias do seu problema. Então é sempre importante que, né, exatamente que a gente faça uma análise de quais são as simetrias do problema para que a gente consiga facilitar, né, a obtenção da solução que a gente quer, né, e para que a gente não faça um trabalho desnecessário. Né? A gente não precisa ser masoquista, né, se a gente consegue simplificar o nosso problema. Então, só recapitulando, o que significa, né, um sistema ter um alto grau de simetria, né, de forma que a gente possa resolver, né, obter o campo magnético aqui via lei de Ampère. Né? Um problema ele tem alto grau de simetria, né, se a gente consegue, somente analisando a simetria, determinar qual que vai ser a dependência do campo magnético, né, quais coordenadas que ele vai depender, e qual que é a direção que ele aponta. Se a gente conseguir escrever, né, essa informação previamente antes de resolver o problema, né, significa que o nosso problema tem um alto grau de simetria, a gente pode utilizar a lei de Ampère. Né? Aí, dado esse cara, a gente constrói um caminho adequado para que a gente consiga obter o campo magnético, enfim, né, vai seguindo os passos que eu comentei com vocês nas últimas aulas e os exemplos, né, que eu construí com vocês nas últimas aulas para obter o campo magnético. Então vamos lá, dado que esse cara daqui é um plano infinito, né, e a densidade de corrente ela é uniforme, né, ela tem sempre o mesmo valor e está sempre apontando para a mesma direção e tudo, duas simetrias que a gente já consegue perceber de cara são, ó, aqui, né, como eu coloquei essa distância como z, vamos inventar um plano cartesiano aqui que vai ser da seguinte forma, né, vamos colocar essas coordenadas daqui, né, x, y, z, só para poder ficar mais fácil de analisar, né? Então, né, obviamente, na vertical vai ser a nossa coordenada z, né? Aqui eu vou colocar a coordenada x e aqui a coordenada y, ok? E aqui eu acho que deve ser claro para todo mundo que o nosso problema ele tem simetria de translação em y e simetria de translação em x. Ou seja, se a gente pega esse nosso problema e translada ele na coordenada x, ele não muda. Se a gente translada ele na coordenada y, ele não muda também. Se fosse um plano finito, obviamente fazer essas translações mudariam a posição do plano e mudaria o problema. Aqui não, como ele é infinito, se você translada esse plano, né, por exemplo, na direção y, né, indo para y positivo, vai continuar tendo uma quantidade infinita de plano, tanto para y positivo quanto para y negativo. Então, isso não modifica a sua configuração. Como esse problema tem simetria de translação, tanto em x quanto
quanto em y, né, todas as soluções que envolvem esse problema, né, no nosso caso aqui o campo magnético, né, também vai herdar essa simetria. Agora, o que essa simetria de translação em relação a x e a y implicam aqui no nosso problema? Elas implicam que o nosso campo magnético, ele não pode, né, o nosso campo magnético não pode ser uma função nem de x nem de y, ok? Por quê? Porque o que significa fazer uma translação em x e o que significa fazer uma translação em y? Significa que o seu x vai passar a ser, por exemplo, um x mais ΔX, e o seu y vai passar a ser um y, e o seu y vai passar a ser um y mais ΔY. Se o nosso problema não varia quando a gente faz isso, significa que se o b dependesse de x e y, né, o b na posição x e y deveria ser o mesmo b na posição x mais ΔX, e na posição y mais ΔY, certo? O que significa que ele não pode depender de x e y, certo? Se eu vario essas coordenadas e a solução não modifica, significa que ele não pode depender dessas coordenadas. Agora, se x, y, z são coordenadas independentes, não depender nem de x nem de y significa o quê? Significa que o nosso campo magnético ele vai depender somente, né, o módulo dele vai depender somente da coordenada z. Então, essa simetria de translação já passa para a gente essa informação. A gente já sabe de cara qual que tem que ser a dependência aqui, né, do módulo do nosso campo magnético. O que falta agora, então, é determinar qual que vai ser a direção que ele aponta. No caso, o que a gente vai usar aqui? Qual que vai ser a argumentação que a gente vai utilizar, né, para poder saber qual que vai ser a direção que o campo está apontando? Eu vou usar uma argumentação que eu, inclusive, já usei com vocês quando a gente determinou o campo magnético desse problema, utilizando a lei de Biot-Savart, né? No caso, a lei de Biot-Savart não, né? Utilizando o princípio da superposição. Como é que a gente pode fazer isso, né? A ideia é a seguinte, esse plano daqui, imagino que deva ser claro para todo mundo, ele pode ser pensado como uma superposição de vários fios infinitos. Ok? Ou seja, né, vamos desenhar esse cara daqui numa outra perspectiva. Ok? Vamos supor que a gente estivesse visualizando, né, uma pessoa visualizando aqui, né, ao longo desse plano. Né? Analisando por essa perspectiva, esse plano infinito ele seria da seguinte forma. Né? A gente veria o plano aqui, né, como se fosse uma linha. Ok? Nesse caso aqui, como a gente está analisando daqui, a gente estaria vendo o K entrando aqui, né, na página. Beleza? E a gente estaria vendo o nosso ponto Z, né, aqui. Né? O nosso ponto é uma distância Z. Aqui. Como eu comentei com vocês, esse cara daqui pode ser pensado como infinitos, né, fios infinitos, né, passando corrente. E esses fios daqui, nessa perspectiva, vão ser vistos como? Eles são vistos como diversos pontos, certo? Cada fio infinito corresponde aqui a um ponto. Se vocês se lembrarem das últimas aulas, né, que eu resolvi com vocês qual que é o campo magnético do fio infinito, né, o fio infinito ele produz um campo magnético que é sempre circular. O que isso significa? Significa o seguinte, olha, vamos lá, vamos pegar um ponto que está bem aqui, né, logo o que seria equivalente, né, ao fio infinito que está logo abaixo desse ponto. Levando em conta que a corrente está entrando aqui no papel, né, fazendo a regra da mão direita, a gente chegaria, né, na conclusão que o nosso campo, né, produzido por esse cara daqui, está apontando aqui para a direita. Ok? Mas, obviamente, se eu pegasse esse fio daqui, né, qual que seria o campo que ele produz? O campo que ele produz seria apontando para cá. Certo? Cada fio infinito daqui, né, que pode ser pensado, né, como sendo uma parte desse plano infinito aqui, ele gera um campo para uma direção diferente. Mas agora, olha só, vamos pegar dois elementos aqui, né, dois fios infinitos, né, que compõem esse plano, que estão a uma mesma distância aqui, né, desse ponto central daqui. Ok? Então, vamos pegar dois caras que estão à mesma distância. Eu até vou colocar aqui como uma distância x, né, porque afinal de contas, né, é essa dimensão daqui, né, se a gente for desenhar o nosso plano, o nosso tempo de coordenadas, né, o nosso z seria para cá, né, se vocês forem reparar, o nosso x seria para cá, e o nosso y seria entrando. Mas bom, se a gente for analisar o campo magnético que cada um desses caras produzem, o que a gente vai chegar à conclusão é que esse fio daqui, né, ele vai produzir um campo que vai estar nessa direção daqui, okay, que vai estar dessa forma, apontando para essa direção, e esse cara daqui vai gerar um campo que vai estar nessa direção. Se vocês fizerem uma análise trigonométrica aqui, que eu não vou refazer, porque eu inclusive já fiz, né, no vídeo que eu resolvi este mesmo problema com o princípio da superposição, mas aqui é bem simples, né, é só fazer realmente uma análise trigonométrica, o que vocês vão ver é que a componente vertical desse campo magnético produzido, né, da contribuição desse cara, é igual, mas com sentido oposto ao campo magnético, né, a componente vertical, né, do campo magnético produzido por esse fio. De forma que, quando você soma essas duas contribuições, você só vai ter uma contribuição na horizontal. Agora, como para cada pedaço desse fio sempre vai existir um diametralmente oposto, né, que cancela a contribuição na vertical, significa que, somando, né, analisando o campo de par a par, a gente chega na conclusão que cada par de fios aqui, né, que compõe esse plano, vai gerar um campo magnético, aqui no caso, na direção x positivo. Consequentemente, a gente sabe que o campo magnético desse cara tem que ser em qual direção? Vai ter que ser na direção x. Então, a gente sabe que esse cara daqui, a gente já sabe de cara, né, que o nosso campo magnético ele tem que apontar aqui na direção x.
Ou seja, né, o nosso campo ele depende de Z, mas está apontando na direção X. Opa! Conseguimos determinar qual que é a dependência do campo magnético, né, com as coordenadas e qual a direção que ele aponta. Ou seja, esse é o nosso problema, é um problema com alto grau de simetria, certo? Como ele é um problema com alto grau de simetria, a gente pode, né, jogar ele na lei de Ampère para poder determinar, né, qual que vai ser aqui o nosso campo magnético. Agora, o nosso campo magnético vai estar apontando na direção de X positiva em todos os pontos do espaço? E a resposta é não. Porque se vocês fizerem o mesmo raciocínio aqui, o mesmo raciocínio que eu acabei de fazer, a gente chega na conclusão que se a gente pegasse um ponto que está na parte de baixo do plano, o campo magnético dele estaria apontando para a esquerda. Então, né, escrevendo a parte de cima como a parte 1 e a parte de baixo como a parte 2, o que a gente pode falar é o quê? Que o campo em 1 vai ser igual ao módulo do campo em 1 na direção X, e o campo, né, embaixo, que eu vou chamar o campo 2, né, ele vai ser o quê? Ele vai ser menos 1B2Z na direção X. Eu estou colocando esse menos aqui só para ficar evidente, né, de que é na direção menos X, ok? De forma que esse B2 daqui eu estou levando em conta que ele vai ser um valor positivo, ok? Agora, imagino que deva ser óbvio para todo mundo que o módulo desse B1 é igual ao módulo do B2. Por que a gente pode afirmar isso? Eu vou fazer o raciocínio só para esse cara aqui, né, só para o fio que está exatamente embaixo do Z, ok? Mas, obviamente, isso vale para, enfim, para qualquer fio que você for pegar aqui, ok? Né, vamos levar em conta aqui, obviamente, um fio que vai estar à mesma distância, né, só que para Z negativo. O campo magnético produzido por esse fio infinito ele não é sempre circular e tem sempre o mesmo módulo no mesmo círculo? Agora, esse ponto ele não está a uma distância Z para cima e esse ponto não está a uma distância Z para baixo? Então a gente sabe, pela própria solução do fio infinito, que o módulo do campo aqui, né, produzido por esse fio, tem que ser igual ao módulo daqui. E esse raciocínio vale para todos esses caras, ok? Se a gente pega exatamente um ponto Z, que está logo, né, que está exatamente refletido com relação ao plano, para qualquer fio infinito que você for pegar, vocês vão ver que a distância com relação a esse cara de cima é a mesma que esse cara de baixo, por obviedade. Ok? Então, necessariamente, o módulo dos dois é igual. Né? Como o módulo dos dois é igual, eu simplesmente vou tirar esse 1 e esse 2 e vou simplesmente escrever B, ok? Mas aqui, né, eu vou continuar escrevendo com o B1 e com o B2 só para deixar claro, né, a diferença desse sinal de menos, só para que a gente não, enfim, acabe não fazendo confusão. Dado isso, né, a gente pode jogar esse cara na lei de Ampère, escolhendo um caminho adequado, né, e realizar a integração para poder obter qual que vai ser o campo magnético. No caso, qual que vai ser o caminho que a gente vai escolher? Né? Para poder, né, falar a respeito do caminho, né, discutir a respeito daqueles pré-requisitos que a gente escolhe para um caminho, né, na hora de fazer exatamente, né, de escolher para fazer a lei de Ampère, eu vou redesenhar essa visão daqui do plano, né, exatamente esse cara, só que sem essa poluição toda, porque, enfim, essa visão daqui é perfeita para a gente discutir qual que vai ser o caminho. Então, só, fazendo exatamente a mesma visão, ok? Aqui tem o nosso K que está entrando, ok? Aqui tem o nosso ponto Z, né, que está uma distância Z, que a gente quer saber qual que vai ser o campo nesse cara daqui, ok? E, né, aqui no caso, né, todos os fios, né, enfim, podem ser pensados como sendo esses caras daqui. Então, vamos lá. Idealmente, qual que é o caminho que a gente busca? É um caminho em que o módulo do campo magnético vai ser constante, ok? Exatamente que B vai ser constante e que B vai ser paralelo aos elementos do caminho, né? Vai ser paralelo ao caminho. Se vocês forem analisar o nosso tipo de campo aqui, vai ser evidente, né, que não dá para a gente encontrar um caminho dessa forma, né? Que ele seja sempre constante no caminho, né, de forma que o caminho sempre seja tangente ao campo magnético. Por quê? Porque para que o campo magnético seja constante, a gente precisa de caminhos com Z constante. O que é Z constante? São caminhos que correspondem a linhas na horizontal. Agora, para a gente fazer um caminho fechado com linhas na horizontal, né, a gente vai precisar de pelo menos 2 linhas na horizontal, e a gente vai ter que ligar essas linhas de alguma forma. Então, a gente vai ter que passar por regiões que o Z vai estar variando, ou seja, o módulo vai estar variando. Então, né, para essas regiões, né, que o B vai estar variando, né, como é que vai ser o caminho que a gente vai buscar? A gente vai buscar caminhos que sejam perpendiculares aos DLs. Agora, vamos lá. Se o nosso campo está na horizontal e nós temos que fazer um caminho que ligue 2 retas na horizontal, de forma que esse caminho seja perpendicular à horizontal, que tipo de caminho que a gente vai ter que usar para poder ligar essas 2 retas na horizontal? Exatamente, caminhos na vertical, ok? Por consequência, né, a gente chega aqui, né, é bem imediato, que os caminhos que a gente vai ter que construir aqui são caminhos retangulares. Por quê? Porque nesses caminhos retangulares, a gente vai ter exatamente trechos em que o B ele é paralelo ao caminho, certo? E nesses pontos daqui, inclusive, o nosso campo ele é constante. E nos pontos, né, nos pontos do caminho em que o campo não é constante, que vão ser essas partes daqui, ele é perpendicular ao caminho. Por quê? Porque o caminho aqui ele está na direção Z, ok? Sendo que o nosso campo é na direção X. Então, esse cara daqui vai acontecer para esses caminhos. Então, a gente, com um caminho retangular, a gente consegue exatamente utilizar da forma como a gente gostaria a nossa lei de Ampère.
Agora, que tipo de caminho retangular a gente vai fazer? Porque eu posso fazer caminhos retangulares de diversas formas, certo? Eu posso fazer um caminho retangular aqui, eu posso fazer ele aqui, eu posso fazer ele aqui. Como é que vai ser o caminho retangular que a gente vai fazer? Aí entra nosso segundo requerimento. O caminho tem que englobar a corrente. Ok? Uma parcela, pelo menos, da corrente, porque, obviamente, né, como esse plano daqui ele é infinito, não dá para fazer um caminho que englobe toda a corrente. Mas é necessário que, nesse caminho, passe alguma parte da corrente que vai produzir o campo magnético. Ou seja, né, qual que é a conclusão que a gente chega? O nosso caminho ele tem que ser como? Ele tem que ser retangular, né, com o plano bem no meio, certo? Então ele tem que cortar o plano. Além disso, a gente também precisa especificar um pouquinho mais desse caminho. Por quê? Porque dá para fazer caminhos de muitas formas diferentes, né, retangulares, e que englobam o plano. Né? Afinal de contas, eu posso fazer um caminho desse jeito, que está meio para cima, né, a parte de cima é exatamente a mesma da parte de baixo, mas também poderia fazer caminhos dessa forma, certo? Que são assimétricos. Que tipo de caminho que a gente vai ter que escolher? Obviamente, né? Eu acho que deve ser óbvio para todo mundo também, a gente vai escolher caminhos que estejam meio a meio. Por quê? Porque se a gente sabe, né, que o módulo do campo na parte de cima é igual à parte de baixo e eles dependem só de Z, se eu escolho esses caminhos que são simétricos, eu consigo garantir que o módulo do campo magnético nessa parte é igual a essa parte. Então o nosso problema fica muito mais simples, certo? Porque se eu fizesse desse jeito daqui, eu teria o campo em uma posição Z com o campo em outra posição Z, certo? Eu teria dois campos, a princípio, diferentes. Então, né, a partir disso tudo, o caminho que a gente vai fazer vai ser um caminho retangular que corta, né, exatamente aqui o nosso plano infinito e que seja simétrico aqui, né? Tem a mesma parte para cima e a mesma parte para baixo. Tendo isso em mente, né, vamos construir aqui o nosso caminho certinho, né? Vamos lá, então vamos pegar um caminho aqui, né? Eu vou fazer ele em verde. Né, vamos lá, aqui vamos ter o nosso caminho. Né, ele vai passar exatamente aqui, obviamente, pelo nosso ponto Z. Né, afinal de contas, a gente quer saber qual que vai ser o campo nesse ponto Z. Ok? E ele vai ser aqui um caminho simétrico. Aqui eu vou estar supondo, né, aqui, obviamente, a componente na horizontal, né, eu acho que deve ser claro para todo mundo. Né, esse tamanho daqui vai ser quanto? Ele vai ser 2Z, certo? Vai ser o tamanho. Né, afinal de contas, se é Z para cima ele é simétrico, vai ser Z para baixo, então a altura vai ser 2Z. E aqui vamos supor, né, que a largura seja, sei lá, L minúsculo, ok? Tanto faz. Além disso, claro, a gente também tem que escolher o sentido que o caminho vai ser percorrido. Como eu sei que o campo na parte de cima é para a direita e na parte de baixo é para a esquerda, né, nesse nosso exemplo, como é que vai ser o sentido que a gente vai varrer o caminho? Vai ser no sentido horário. Ok, dado isso, vamos lá, como é que vai ficar a nossa lei de Ampère? Vai ficar integral de B dl nesse caminho. Quanto é que vai ser essa integral? Né? Obviamente vai ser a integral de B dl nesse caminho, mais a desse, mais a desse, mais a desse. Ok? Pela discussão que a gente acabou de fazer, a gente já sabe que esses dois caminhos daqui não vão gerar contribuição, né, para a lei de Ampère, né, na nossa integração, porque B e dl vão ser perpendiculares. Então, né, só vai ter a contribuição desse cara de cima e desse cara de baixo. Tanto no de cima quanto no de baixo, B e dl estão apontando na mesma direção. Então, quanto é que vai ser esse cara? Ele vai ser integral de B, módulo de B, módulo de dl, para esse cara de cima, módulo de B, módulo de dl, para esse cara aqui de baixo. Ok? Então, aqui vai ficar integral de B de Z dl mais integral de B de Z dl. Sendo que esse B de Z é igual para os dois, ok? Porque lembrando, a gente está pegando um caminho simétrico. Ó, esses dois caras aqui são constantes, certo? No caminho, né? Por construção, né? A gente busca caminhos dessa forma. Então, o B pode sair da integração. Esse cara daqui vai ficar o quê? Vai ficar B de Z, né, que multiplica o quê? Integral de dl desse cara de cima, integral de dl desse cara de baixo. Agora, integral de dl não é o tamanho exatamente aqui, né, desse trecho. Então, né, esse trecho daqui tem um tamanho L por suposição, que vai ficar o quê? L, que é de um dos caminhos, mais o L, que é do outro. Okay? Ou seja, a nossa parte esquerda aqui da nossa lei de Ampère vai ficar o quê? Ela vai ficar 2LB de Z, ok? E agora falta a nossa parte da direita, certo? A nossa parte direita aqui, né, da lei de Ampère vai ficar μ0 vezes a corrente que passa pelo interior aqui do caminho. Agora, olha só, a gente tem uma densidade superficial, certo? A corrente, por conta disso, ela também está entrando aqui. Dado que cada um desses fiozinhos daqui, eles passam uma corrente infinitesimal, que eu vou chamar de DI, como é que é a relação do DI com esse K? Esse DI é sempre escrito como sendo K, produto escalar, com aquele DL na perpendicular. Quem que é esse DL na perpendicular? Pega o ponto, né, exatamente o fio ali, o limite do fio infinito está pegando. Né, pega um comprimento, né, infinitesimal em torno dele, né, que vai ter esse tamanho, DL na perpendicular, e para qual direção que ele vai estar apontando? Exatamente na direção que a corrente vai estar indo. Então, ou seja, o nosso DL na perpendicular, ele é um vetor,
né, o dl na perpendicular, ele é um vetor que entra aqui, certo? É exatamente o vetor definido nesse comprimentozinho a favor da corrente. Okay? Dado isso, quanto é que vai ser o nosso DI? Né? O nosso DL perpendicular e o nosso K estão na mesma direção. Então vai ser K DL na perpendicular. Agora, esse cara daqui, né, que é K DL na perpendicular, ele é o quê? Ele é um DI, ele é a corrente infinitesimal de um desses fiozinhos. Agora, para eu saber como é que a corrente toda que passa no interior desse caminho, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que integrar esse cara nessa linha toda, ok? Logo, né, essa nossa corrente interna, ela pode ser vista como sendo o quê? Ela pode ser vista como integral de K DL na perpendicular, que é exatamente o nosso DI, ok? Nesse caminho daqui, ok? Agora, o nosso K não é constante? Se o nosso K é constante, por hipótese, a gente pode tirar ele da integração, ok? Então, aqui vai ficar K. Então, K, integral de DL perpendicular. Integral de DL perpendicular é o quê? Exatamente o comprimento do fio que a gente vai fazer a integração. Agora, qual que é o comprimento desse cara? É L, certo? Então, quanto é que vai dar essa integral? Vai dar exatamente L. Então, esse cara daqui vai dar μ0 K vezes L. Opa! Tem L de um lado, L do outro. Simplifica, divide por 2, né? Passa o 2 dividindo. Qual que é a solução que a gente vai obter? O que a gente obtém aqui é que o nosso campo magnético, né, o módulo do campo magnético, ele vale quanto? Ele vale μ0 K dividido por 2, certo? Como o nosso campo ele é na direção x, então o vetor é esse cara na direção x. Se vocês se lembrarem, é exatamente a mesma solução que a gente obteve antes, né, com o princípio da superposição, e óbvio, não podia, né, não podia deixar de ser. Mas enfim, imagino que deve ter sido claro para todo mundo como é que é muito mais fácil de se resolver com a lei de Ampère, certo? Quando a gente faz, o mais difícil da lei de Ampère é você determinar por simetria como é que é a cara do campo, né? Às vezes, pelo tempo, né, que eu demoro para fazer esses problemas aqui, né, discutir com todas as discussões, pode dar a impressão que é difícil analisar simetrias, mas isso é uma questão de prática, né? Com a prática, né, à medida que você vai, né, aumentando a sua caixinha de ferramentas, esse tipo de análise de simetria você faz em questão de 30 segundos no máximo. Ok? Como isso aqui é um curso, né, e que eu estou explicando como é que são os procedimentos, eu gasto um tempo maior para poder falar tudo, mas essa análise, de forma geral, é muito mais rápida, ok? Então, enfim, né, com esses exemplos daqui, espero que tenha ficado claro, né, como é que é a obtenção do campo magnético, né, enfim, tanto o que o campo magnético significa, como é que ele é definido, né, enfim, como é que faz por princípio de superposição e aqui por lei de Ampère, né? No caso, essa daqui é a última aula dessa parte de magnetostática, né, de campos magnéticos, para o público de Física 3. Se você está vendo esse curso daqui com o Objetivo Eletro 1, ainda vão ter algumas aulas aqui para frente, né, com alguns temas bem importantes ainda, como, por exemplo, o potencial vetor.